Paz do Senhor Jesus a todos, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sábado estamos aí, em nome de Jesus. De fato, irmãos, o dia é hoje, sabe? Hoje é o dia, né? O dia que completa os 25 anos. O Mauricélio falou 25 anos de luta, né, e tal. E de vitória, irmão. Que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, amor? É para celebrar mesmo, irmão. Irmão, é para celebrar mesmo. É coisa que Deus abençoou. Tem que celebrar. São coisas que a gente... Olha, se a gente tem que se alegrar no choro, na alegria, em todos os momentos, 25 anos é motivo para a gente celebrar mesmo, irmão, celebrar mesmo. E eu louvo a Deus porque a igreja está se mobilizando, porque se dependesse de mim e da Denise, não ia ter essa celebração, não. Mas pode ter certeza que no nosso coração, eu e a Denise, a gente celebra muito isso. A gente sabe que é um feito realmente em Deus, né? Realmente é uma maravilha de Deus. A gente vê, infelizmente, tantos casais lutando, né? Lutando, literalmente. E eu digo para os irmãos, eu e a Denise, nós somos muito felizes mesmo. 25 anos de boa, sem crise, parece milagre, mas não. É porque uma coisa que quando começa certo, eu digo para os meninos que estão, né, os meninos que me procuram para fazer aconselhamento de noivos. Eu digo, olha, Deus não vai abençoar uma coisa que começou errado. Deus não vai abençoar. A primeira coisa que eu e a Denise procuramos fazer quando a gente namorava, era procurar fazer o que estava certo, porque a gente queria a bênção de Deus. E de fato eu posso dizer, irmãos, eu vivo debaixo da bênção de Deus. Quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. Aí você pergunta, pastor, nunca teve luta? Claro que teve, mas teve vitória, todas elas. E ainda vai ter um bocado de batalha aqui para frente. E eu tenho certeza que nós vamos vencer todas. Todas. Porque não é na minha força nem na dela, é na de Deus. É só andar na vontade de Deus, dá certo, irmão. Faz o certo que dá certo. Só isso. Simples assim, sem segredo, tá bom? Uma vez perguntaram para um senhor de 100 e tantos anos, qual era o segredo de tantos anos de vida? Ele disse, é só não morrer que chega lá, né? Abra aí a sua Bíblia, a primeira epístola de João, capítulo 5. E aí você me pergunta, pastor, qual é o segredo do sucesso no casamento? Eu digo, bênção de Deus, só isso. A vontade de Deus dá certo. Aí eu acordei hoje pela manhã, ela já tinha saído para ir trabalhar. Hoje foi o último dia do semestre, né? Está de férias, viu ela? Saiu para ir trabalhar, levou o Davi. Aí eu acordei um pouquinho mais tarde hoje. Mas tão linda, irmãos. Ela acordou mais cedo, preparou um cafezinho, deixou lá prontinho para mim em cima do balcão lá de casa. E um bilhetinho já feliz, 25 anos. Olha, irmãos, não é não? 25 anos depois, ainda é assim, irmão, ainda é assim. Na simplicidade, no amor, maravilha. Aí eu bati a fotinha lá do café da manhã que ela fez para mim, né, com o bilhetinho e tudo, e mandei um coraçãozinho para ela. É bom demais, irmãos. Amém? Muito bem, vamos lá. 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler, meus amados, do verso 6 ao 12. Amém? Primeiro de João, capítulo 5, do verso 6 ao 12, que diz assim: Este é aquele que veio por meio da água
ou melhor, por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Oremos. Santo Deus, bendito e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, por esta oportunidade maravilhosa, por esta casa maravilhosa, pelo povo maravilhoso, pelo Deus santo e maravilhoso que Tu és. Abençoa as nossas vidas nessa noite, Senhor Deus, fala conosco, trata conosco, abre o nosso entendimento, nos dá discernimento e sabedoria dos altos céus. Cada vez mais, Senhor Deus, vem edificar os nossos corações, edificar as nossas vidas no poder do Teu Santo Espírito, na revelação da Tua Palavra, para que nós possamos a cada dia conservar as nossas vidas íntegras, santas e irrepreensíveis na Tua presença. É em nome de Jesus que assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, faltou um aviso. Sábado de manhã, às 9 da manhã, nós teremos aqui o encontro teológico, com os pastores e líderes das nossas igrejas. Todos estarão presentes aqui. E a liderança da igreja também está convidada. Pastor, eu não sou líder de nada na igreja, gostaria de participar. Pode vir, sem problema, não paga nada. Provável que tem até um cuscuzinho aqui. Né, Ricardo? Oh, calma, Ricardo. Foi só uma verde. Muito bem, vamos lá. Mas o café tem. Café com pão vai ter, né, tia Denise? Comprar uns carioquinha, cafezinho. Eu vou arranjar emprestar logo aquela garrafa da senhora, viu, irmã? Eu acho que eu tenho um problema de déficit de atenção, porque eu começo uma coisa e falo outra, né? Mas eu quero aquela garrafa da senhora de café que cabe muito café, emprestada. Já manda feito aí, ó. Tá vendo como é que a gente conquista as coisas, irmãos? A gente vai lançando a verde assim e já vem colhido o negócio. Muito bem, amados, vamos voltar para a nossa palavra aqui. Você prestou atenção no texto que eu acabei de ler? Que texto profundo, né? Que texto assim, forte, impactante. A palavra de Deus como um todo, ela é muito forte, toda, mas tem alguns textos que são assim tão realmente de uma força maravilhosa. E esse texto, desse versículo 6 ao 12, você vê assim João falando, você sente assim uma autoridade diferente vinda dessa parte das Escrituras, que de fato estremece o nosso coração. Eu só gostaria de lembrar aos irmãos que João, ele está combatendo aqueles que se dizem cristãos e estão contaminando a igreja e, na verdade, desviando a igreja. E João está combatendo esses falsos líderes. E você observa que, nesse exato momento, João está falando de fé em Cristo Jesus. João não faz arrudeio com relação à fé cristã. João não inventa coisa, pelo contrário, ele diz, olha,
A fé é isso aqui, é bem simplesinha, é isso aqui. E pode ter certeza que quem crê desse jeito aqui, o Espírito Santo vai testificar no seu coração, e não tem erro. Mas se você quiser inventar mais coisas, vai estar se desviando. Vai estar se desviando. Portanto, eu quero refletir a partir de um tema que eu digo o seguinte: a fé em Cristo, comprovada pelas nossas credenciais. O que seria essa fé em Cristo comprovada pelas nossas credenciais? Lembra que João está aqui fazendo uma verdadeira peneira, né? Um divisor realmente dos crentes autênticos e dos falsos. Portanto, uma fé em Cristo comprovada pelas nossas credenciais. Primeira coisa, a nossa credencial, que nós precisamos evidenciar enquanto cristãos, né, crentes, que experimentamos a regeneração. A primeira coisa, veja o versículo 6, quando João diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Os gnósticos, que são os principais opositores aqui, na época de João, eles não acreditavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne e osso, e, sendo ele em carne e osso, fosse o Messias, o Cristo, porque eles diziam que nada de bom poderia se materializar. Especialmente Deus, sendo perfeito, não poderia assumir uma forma imperfeita, ou seja, uma forma corpórea, na carne. E João coloca bem claro, assim, uma afirmação bem clara: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. Obviamente, a gente tem que entender dentro desse contexto, daqueles que negavam a humanidade de Cristo, né, do Cristo, do Messias, e esse texto aqui, esse versículo especialmente, ele tem uma dificuldade muito grande. Eu li vários teólogos, todos têm assim, uma dificuldade muito grande de interpretação quando João fala água e sangue. A expressão água e sangue realmente é uma dificuldade muito grande. Mas todos fazem menção de uma outra citação do próprio João, que só ele menciona no Evangelho. Ninguém mais menciona esse fato. Coloca para a gente aqui na tela o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Só João relata esse fato. E aí algumas pessoas relacionam esse versículo 6, especialmente por ele mencionar água e sangue, a esse episódio aqui. E Jesus está lá na cruz, crucificado, já rendido, né? Rendeu o seu espírito ao Pai, morto. E aí vem um soldado mas um dos soldados lhe abriu o lado, com uma lança aqui, né? Deu aquela espetada que abriu aqui o lado de Jesus. Jesus já estava morto na cruz. Ele abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E nesse sentido é como se João estivesse trazendo à memória esse fato que somente João narra, para mostrar a humanidade de Cristo, o Cristo que morreu, de fato que sangrou. Aqui nós temos sangue, depois água, e aqui nós temos água e depois sangue. Só tem essa inversão aí de ordem, mas todos acreditam que João está relacionando a questão da humanidade e divindade de Jesus. Os teólogos costumam dizer que Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas se você juntar 100% com 100%, dá 200%, dizia o meu professor de filosofia, e 200% não existe, né? Então Jesus, ele dizia, embora sendo Deus, ele era homem, 100% homem. E esse relato do sangue e da água que João faz questão de registrar no Evangelho, e aqui ele está mencionando, combatendo os gnósticos, é exatamente para mostrar o Deus que se fez carne
e que habitou entre nós. E João diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, aquele que é realmente o Filho de Deus, o Cristo. Mas, ao longo da história da igreja, né, a igreja sempre está fazendo, vamos dizer assim, aplicação, né, aplicação dos textos dentro da tradição da igreja. E esse versículo tem sido interpretado, ou tem tido um grande significado para a igreja ao longo da história, como sendo o batismo de Jesus, o batismo lá no Jordão, e a sua morte, crucificação, né, lá na cruz. Por quê? Por que as pessoas entendem dessa forma? Porque o verbo veio, aqui no versículo 6, este é aquele que veio, ele está num tipo de tempo chamado tempo auristo, no grego, para dizer que é uma coisa que é um fato real, um acontecimento real, algo que aconteceu de fato. Então, o que de fato aconteceu é que Jesus foi batizado lá no Jordão por João Batista, vocês têm o conhecimento disso registrado pelos evangelhos, foi batizado nas águas ali, por João Batista, no Rio Jordão. Houve o testemunho do Pai com a presença do Espírito Santo em forma corpórea numa pomba, e foi fato real a crucificação de Jesus Cristo lá no Monte do Calvário, né? Ou Caveira. Enfim, e João coloca isso como testemunho de que Jesus é o Cristo. Vamos assim dizer, nesses termos da sua humanidade, de ter vindo como ser humano, o Deus que encarnou e que pagou o preço legítimo pelos nossos pecados. Legitimamente, o preço foi pago cabalmente, aceitável, legítimo pelos nossos pecados. O testemunho de água, no caso aqui, né, o batismo de Jesus, como eu falei, testemunhado pelo Espírito Santo, com a voz do Pai, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a presença do Espírito Santo de forma corpórea, pela pomba, de tal forma que esse episódio também é o episódio que revela João Batista. João Batista declara: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo esse testemunho acerca de Jesus naquele dia do batismo. O Pai, o Espírito Santo e inclusive o profeta no momento, João Batista. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, dentro da história da igreja, o batismo era exatamente uma confissão de fé. Quando a pessoa desce as águas, é uma confissão de fé. Não é simplesmente o cumprimento de uma ordenança. O batismo nas águas é uma confissão pública de fé. Eu estou confessando que Jesus Cristo veio em carne e que Ele é o Cristo, o enviado de Deus, o Messias, que tira os meus pecados. E aí esse batismo é exatamente uma confissão de fé e também uma recepção dentro da família de Deus, no corpo de Cristo. E o fato de descer as águas, de fazer a confissão de fé por meio do batismo, o homem e a mulher que se batizava, automaticamente ela estava se desvinculando do paganismo. Alguém que já assistiu aquela série Vikings? Se você não assistiu, eu vi um episódio em que, deixa eu ver como era o nome do cara que é o líder dos Vikings, é o Ragnar, e ele ficou muito amigo de um monge cristão, de um sacerdote cristão, e esse monge morre, depois de um tempo do relacionamento deles, né, com uma amizade muito forte, esse monge morre, e alguém diz para ele que ele só poderia ver esse monge lá no paraíso dos cristãos, no céu. E o Ragnar,
ele acredita, como viking, ele acreditava no tal do Valhalla, né? Valhalla é o lugar onde os vikings vão, e lá tem um grande banquete com como é o deus? Odin, entre outros deuses lá. Mas o Ragnar queria se encontrar com um amigo dele lá, o monge sacerdote. Sabe o que ele fez? Ele foi aos padres lá e disse: eu quero me batizar na água lá, me batize com o batismo cristão, para poder, quando eu morrer, eu ir ver o meu amigo lá no paraíso. Porque o que estava na convicção da fé cristã é que se o fato de descer as águas, o batismo nas águas, ele realmente era uma confissão pública de que você acreditava no Cristo, Messias, Salvador. Claro que ali no filme não passava de uma mero formalidade, teatro e etc e tal. Mas no filme revela um pouco de como se acreditava ou se percebia o batismo cristão. E quando João está falando aqui sobre Cristo Jesus, que veio por meio de água e sangue, a história da igreja vai interpretar isso como sendo o batismo e a crucificação. E dentro do batismo, nesse testemunho do batismo, uma pessoa era exatamente inundada, mergulhada, imersa nas águas, e ali ela morria com Cristo. E emergia da água, ressuscitada com Cristo, uma nova criatura. Portanto, em Cristo, essa pessoa era uma nova criatura, e Paulo vai dizer que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, que as coisas velhas ficaram para trás. Ou seja, no batismo, o crente era uma testemunha da continuidade do poder regenerador, salvífico de Jesus Cristo. No batismo, assim se cria, né, dentro da história da igreja. Nós sabemos que o batismo em si mesmo não tem poder nenhum. Apenas o batismo é uma profissão de fé. É uma profissão de fé. Mas na história da igreja, principalmente na antiga, eles eram literal: quem crê e for batizado será salvo. For batizado, porque havia poder no batismo. Mas nós entendemos, obviamente, que quem salva é o sangue de Jesus, pela fé, de graça. Mas que o batismo, com certeza, é sim uma profissão de fé. Que o crente que é salvo, que confessa Jesus, que não quer se batizar, algo de errado não está certo. Ok? Portanto, vamos lá. O batismo em si, ele era um testemunho, sim, do poder de Cristo nas nossas vidas, e atestava ali que Jesus vive através do novo nascimento, né, da pessoa, da regeneração, e que assim Deus é real. Esse é um testemunho da água, e o testemunho do sangue, que era, sangue é vida, sangue é vida. Em qualquer sacrifício, o sangue era consagrado a Deus, era dedicado a Deus. O ser humano era proibido vamos dizer, de usar o sangue. Ainda hoje, proibido de usar o sangue. Tem que se abster do sangue. Pode ler nos textos bíblicos. Então, a morte de Cristo é o sacrifício perfeito, a cruz, o seu sangue derramado. Sacrifício perfeito, aceitável a Deus. Os homens sentiram e sentem que o sacrifício de Jesus traz benefício, traz redenção, traz reconciliação. Nós sentimos paz com Deus por causa do sangue de Jesus. A gente sente, Paulo diz, temos paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados aonde, irmãos? Pela fé em quê? Em Jesus Cristo. Jesus o Cristo, que verteu o seu sangue lá naquela cruz. Portanto, João tem toda essa concepção, tanto do batismo, das águas,
como do lavar regenerador por meio do sangue de Jesus Cristo, o seu sacrifício, que nos traz paz. Ou seja, onde é que nós lembramos do sangue de Jesus derramado? Na Santa Ceia, que é celebrada. E aí, a igreja associou a água e o sangue às duas ordenanças, ao batismo e à ceia, como testemunho do novo nascimento, o testemunho de que o sujeito é crente. Quem foge do batismo e foge da Santa Ceia, algo de errado, não está certo. O sujeito está fugindo, não, eu creio em Jesus, tenho minha fé, e eu quero caminhar com Jesus, me sinto bem, mas eu não vou negócio de ser batizado, não, também não participo de Santa Ceia também, não, porque pois algo de errado, lhe afirmo, algo de errado não está certo. A ceia do Senhor, ou melhor, na ceia do Senhor se dá aos crentes não só a oportunidade de agradecer a Jesus por seu sacrifício feito na cruz, uma vez para sempre, mas também nos dá a oportunidade de aproveitar seus benefícios. É um dos cultos mais especiais, irmãos, é um momento tão especial a Santa Ceia. Eu acho que é o único culto que eu pulo no final do culto, né? Dá vontade de pular, dá uma alegria, dá uma sensação de paz. Estou tão grato, tão agradecido pela obra de Cristo na minha vida, a paz que Deus me dá, a tranquilidade de caminhar aqui, a segurança, o meu destino na eternidade, assegurado pelo sangue de Jesus, não pelo meu mérito, mas pelo sangue de Jesus, e a Santa Ceia me deixa mais convicto disso. Os homens ainda participam dessa mesma experiência e, portanto, a celebração da ceia é um testemunho contínuo do poder expiatório do sangue de Jesus. O batismo e a ceia mostrando que Jesus vive. O que a gente costuma cantar nos cultos de batismo ou nos cultos de Santa Ceia? Porque Ele vive, a gente crê no amanhã, a gente é renovado na esperança de morar no céu. O sangue de Jesus, há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. É bom quando a gente canta esses hinos tradicionais que atravessam séculos, a gente sente algo diferente, mas não está no hino. É porque ele nos faz recordar o sangue de Jesus, a obra de Jesus. E aí o crente pode estar esbagaçado como ele estiver, quando ele começa a lembrar do poder do sangue de Jesus, ele é renovado na hora. Aleluia! Quando ele começa a lembrar do poder do sangue de Jesus, na mesma hora, ele é invadido por um poder sobrenatural, porque esse poder, ele continua testificando que o Cristo vive, o Cristo ressurreto, vive eternamente, governa, reina. Ou seja, e aí ele termina esse versículo 6 dizendo: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O crente sente isso dentro do seu coração, porque o crente tem o Espírito Santo, amém? E é o Espírito que diz: ei, ele vive. Ele vive. O contínuo dom do Espírito, a contínua morte e ressurreição no batismo, a contínua disponibilidade do sacrifício na mesa, né? Ou seja, a Santa Ceia, são testemunhas de Cristo, Salvador nosso, amém, irmãos? É muito emocionante o culto do batismo. Eu sinto uma emoção muito grande no batismo. Vocês sentem isso também? Assim como também no culto de Santa Ceia. É muito emocionante. É o Espírito testificando dentro de nós a obra que Ele fez em nós.
E aí, quando a gente vê outras pessoas experimentando isso, é maravilhoso. No versículo 7, eu quero apenas mencionar aqui, versículo 7 e 8, nós temos um negócio aqui que eu vou colocar apenas como título de informação para a igreja, e nós não vamos trabalhar sobre isso. No versículo 7 ele diz assim: pois há 3 que dão testemunho. Aí tem uma chave bem grande, né? Uma chave, né? Colchete. Parêntese, colchete, chave, é a mesma coisa. Enfim, eu não lembro mais dessas coisas, não. Deixa eu ver se aqui tem. Ó, tá vendo esse negocinho bem aqui, irmãos? Esse negocinho bem aqui é um colchete. E aí o texto que está aqui dentro, ó, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Passa o outro versículo, o 8. E os 3 são os que testificam na terra. Fechou o colchete. Tudo isso que está dentro desse colchete, irmãos, na verdade, não tem nos principais textos ou nos textos mais antigos. Então eu não vou comentar isso aí. O texto, na verdade, seria o seguinte: olhe para a sua Bíblia, eu vou ler como ele deveria ser, como é que ele estaria no original. Versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho. 2 pontos. Finalzinho do versículo 8. O Espírito, a água e o sangue. Pronto. Que é o que combina com o versículo 6. Que é o que fecha com o versículo 6. O versículo 6, ele fala que tem ali o que Jesus Cristo veio por meio de água e de sangue. Depois ele termina o versículo 6 dizendo que é o Espírito que dá testemunho disso. Da água e do sangue, e o Espírito Santo dá o testemunho disso. E ele termina lá no versículo 8, né? O 7 e 8, ele termina aqui: pois há 3 que dão testemunho. 2 pontos. E eu digo, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. E aí não está dizendo que são um, mas são unânimes, ou seja, todos eles apontam para o mesmo propósito, concordam com o mesmo propósito de dizer que Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Messias. Fecha a conta, passa a régua. Vamos para o versículo 9. Entendido aí, irmãos? No versículo 9, João continua dizendo o seguinte: bom, esses primeiros versos que nós acabamos de ver, eles falam das nossas credenciais enquanto cristãos. E qual é o efeito dessa credencial? Qual o efeito dessa credencial em nós? Versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Se eu admito que o testemunho de algumas pessoas são verdadeiras, se algumas pessoas se juntarem e disserem, contarem a mesma história, e eu acreditar nessas pessoas, e se esse testemunho, de certa forma, tem algum peso de verdade, de credibilidade, João está dizendo o seguinte: quanto mais o testemunho de Deus é superior, é maior do que o testemunho de qualquer pessoa, né? Enfim, mas ele não está falando de pessoas, mas ele está pegando a ideia que se encontra lá no Antigo Testamento, uma ideia que obviamente permeia séculos, e na vida de um judeu isso não se perderia. Coloca para nós Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Deuteronômio 19, 15. Era assim que se estabelecia um fato. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade. Ou seja, se for só uma pessoa falando, não funciona. Ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Se chegar só uma pessoa contando, não vale. Mas 2 ou 3 testemunhas,
já se estabelece o fato, já é dado como verdade. Ainda em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, 17:6, por meio do depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Quem tiver sob sentença de morte, por 2 ou 3 testemunhas, já está julgado. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Se for só uma testemunha, não funciona. Mas se for 2 ou 3, já funcionava. Isso lá na antiga aliança, no tempo de Moisés, tá, irmãos? Já foi estabelecido isso naquela época. E João pega exatamente a mesma ideia quando ele fala a respeito do testemunho aqui. Quando ele diz no versículo 9, se admitimos o testemunho dos homens, que isso era uma regra para os homens, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E aí, esse testemunho que a gente vê, o da água, do sangue e do Espírito, é o testemunho de Deus. É o testemunho de Deus. Para que se creia em Jesus. Da água, porque Jesus foi lá em carne e osso. Foi batizado às margens do Jordão, por João Batista, com o testemunho da voz que saiu do céu, que era o Pai dizendo, este é meu Filho amado em quem tenho prazer, a ele dá ouvidos, escutai, e também a forma corpórea do Espírito Santo, e a fala do profeta João Batista ao dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O testemunho do Pai, e na crucificação, na ressurreição, tudo isso é testemunho de Deus, fora o testemunho do Espírito Santo. Então, um testemunho de 3 testemunhas humanas é suficiente para estabelecer qualquer fato, quanto mais deveríamos considerar uma tríplice do testemunho de Deus, o Espírito Santo, a água e o sangue. Bom, uma outra ideia que João, o evangelista, tem aqui, ao falar do testemunho, para que se creia, para que se creia em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, a gente vai perceber que está por todo o Evangelho. O próprio Evangelho tem vários testemunhos de quem é Jesus. Vários testemunhos. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, capítulo 1, versículo 32, 34, capítulo 5, versículo 33, todos esses textos falam que João Batista é uma testemunha de Jesus. O profeta João Batista é uma testemunha de Jesus. Em João capítulo 5, versículo 36, coloca que as obras de Jesus testificam dele mesmo. As próprias obras de Jesus é uma testemunha de quem ele é. Porque as obras que ele fazia, ninguém podia fazer se Deus não estivesse com ele. No Evangelho de João capítulo 5, versículo 39, as Escrituras, a própria Escritura, dá testemunho de Jesus. Jesus diz, as Escrituras dão testemunho de mim. Isso é João 5, 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, 32, versículo 37, capítulo 8, versículo 18, tudo no Evangelho de João. João falando a respeito daqueles que testemunham quem é Jesus. O Pai que me enviou dá testemunho de quem eu sou. O próprio Pai dando testemunho de quem é Jesus. Isso João relata no seu Evangelho. E no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 26, o Espírito Santo dá testemunho de quem Jesus é. Quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, ele testificará de mim, foi o que Jesus disse. Ou seja, por todo o Evangelho de João, realmente é uma característica de João ao escrever, falar, dando testemunho de que Jesus é o Cristo. Para que se realmente não tenha dúvida nenhuma, que negar esse testemunho realmente como mais tarde ele vai dizer, é fazer Deus mentiroso. Negar tudo isso, negar quem é Jesus, negar a obra, o mandamento, tudo, Jesus como um todo, negar é realmente fazer Deus mentiroso. Você entende a importância de todo esse testemunho, de quanto argumento João disponibiliza para que se entenda
que Jesus é a verdade. Que Jesus é a verdade. Então, todo o argumento de João, tanto no seu evangelho como nas epístolas, os testemunhos, tudo convergem em Jesus, apontam para Jesus, testificam de Jesus. E observe como ele diz o seguinte, versículo 10: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Tem um autor que eu uso muito ele nos meus estudos, é o William Barclay, e ele faz uma diferença entre acreditar e em crer. João usa a expressão crer. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo. Se eu creio em Jesus, se eu confesso Jesus, se eu creio em Jesus, eu em mim mesmo, eu tenho esse testemunho. Claro que é uma ação do Espírito Santo, não é um poder em mim mesmo, mas o fato de eu crer é porque o Espírito Santo está dentro de mim testificando. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus disse, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, foi algo sobrenatural, foi algo que veio realmente do céu para testificar aquilo no coração de Pedro. E quando, como eu falei, William Barclay, né, o teólogo, ele faz a diferença entre acreditar em e crer em. Qual é a diferença que ele coloca aqui? A diferença é que muitas vezes o acreditar em alguém é simplesmente acreditar ou aceitar que o que aquela pessoa diz ou que ela está falando é verdade. Eu posso simplesmente ouvir uma pessoa lá fora e ela dizer, olha, acabou de acontecer um assalto ali, e eu sei quem foi fulano de tal, e eu acreditar nessa pessoa, no que ela está dizendo. Já crer nela, qual é a ideia a distinção que se faz aqui? Crer em ou crer, como aqui diz, quem crê no Filho, crer nessa pessoa, não acreditar, só para fazer a distinção, mas crer, é no sentido de aceitar aquela pessoa na sua totalidade, no que ela é, o que ela significa, ter plena confiança naquela pessoa. Por exemplo, eu não só acredito na Denise, mas eu creio na Denise. Tudo que ela é, tenho confiança nela. Não é só acredito no que ela fala. Tenho confiança de todo o ser da Denise. Mas enfim, é nesse sentido que João está colocando quando nós cremos em Jesus, quando ele diz, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho, porque a pessoa está depositando toda a sua confiança nele. Crer em Jesus não é só aceitar como verdadeiro o seu ensinamento, os seus mandamentos, as suas palavras, mas também é depositar toda a nossa vida nas mãos de Jesus. Está aqui, eu entrego a ti porque eu sei quem tu és. Pedro estava no processo, né? Sobre tua palavra lançarei. O Senhor está mandando, então eu vou lançar as redes. Para onde eu iria, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro estava começando a se render, estava no processo de rendição, de não só acreditar nas palavras de Jesus, mas de crer em Jesus, de realmente entregar a vida dele por completo ao Senhor Jesus.
crer quem Ele é. É nesse sentido que João está colocando aqui, que aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Quantos têm um testemunho? Diga amém. De tal forma que o próprio Pedro, estou pegando como exemplo, depois tinha sido preso, e ele diz, olha, importa agradar a Deus do que agradar a vocês, porque estavam dizendo para ele, olha, pare de falar no nome de Jesus. Ele diz, olha, não vai rolar, eu vou continuar falando, porque eu preciso falar, porque eu tenho que agradar aquele que me chamou, e importa agradar a Ele do que agradar a vocês. Eu não quero ser desagradável com vocês, mas se eu tiver que decepcioná-los, eu vou decepcionar vocês e não, meu Deus. Porque agora Jesus estava plenamente revelado a Pedro. Portanto, é o Espírito Santo de Deus, é aquele que nos dá a convicção da importância e do valor último sobre Jesus. É o Espírito Santo. E Ele vai testificar isso dentro de nós. Aquilo que é mais importante na sua vida. Quem vai testificar isso no seu coração é o Espírito Santo. E quem crê tem esse testemunho. Tem esse testemunho forte no seu coração. É o Espírito Santo, que é exatamente aquele que nos dá essa convicção importante da importância e do valor último de Jesus em nossos corações. É exatamente o testemunho do Espírito. E aí, recusar, ou seja, veja lá o versículo 10, aquele que não dá crédito a Deus, ou seja, recusar essa fé, não acreditar em Jesus como Ele é, como Ele foi revelado, não crer no Filho de Deus, ou seja, recusar, é exatamente rejeitar uma sugestão do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que testifica isso dentro de nós, automaticamente o Espírito Santo está dizendo assim, acredite, Ele é o Filho de Deus. É como se eu estivesse dizendo, vai para lá, macho. Então, como se eu estivesse falando isso com o Espírito Santo. É como se eu estivesse recusando, rejeitando a voz do Espírito Santo. Quem recusa esse testemunho do Espírito dentro de nós, quem recusa esse testemunho, também recusa aceitar as evidências daquilo que nós temos experimentado. Uma vez alguém disse o seguinte, estava conversando ali entre família, e no meio da família tinha algumas pessoas de uma outra religião. Uma religião que não acredita que todos vão para o céu. Eu não vou dizer o nome aqui. Que somente os 144 escolhidos vão para o céu. Você já deve estar sabendo aí qual religião é essa, né? E aí, um dos amigo meu, ele para provocar realmente a família, dizia, eu vou morar no céu com Jesus. Ele falava bem assim, todo brincalhão, eu vou morar no céu com Jesus. Aí essa tia dele, que era dessa outra religião, dizia, tu, um comedor de rapadura e feijão, vai morar no céu com Jesus, tu vai morar em canto nenhum. Mas exatamente a pessoa nem sequer acredita em Jesus como as Escrituras testificam, como tudo é testificado que Jesus é, e nem muito menos acredita nesse testemunho que existe em nós, na experiência que nós temos com esse Jesus que nos salvou, que nos perdoou, que nós sabemos que não merecemos, mas que o sangue de Jesus é suficiente para me levar para o céu, irmão. E que eu vivo nessa fé, que eu vivo nesta graça. E algumas pessoas não conseguem admitir essa nossa experiência. E negam, inclusive, esse testemunho nosso, de que nós somos salvos. Quem já ouviu as pessoas dizer,
Os crentes acham que só eles são salvos. Negam, inclusive, a nossa experiência, ou seja, o nosso testemunho. O testemunho que o Espírito Santo dá em nossos corações, que somos salvos mediante a fé, não de obras, mas mediante a fé, pela graça, que o Espírito testifica dentro de nós. Portanto, algumas pessoas recusam aceitar esse testemunho, as evidências em nós, de que nós experimentamos o Cristo, o poder do Cristo, a obra do Cristo em nós, o testemunho das Escrituras, a evidência do Espírito Santo, a evidência do próprio Deus. Ou seja, quem faz isso, quem recusa esse testemunho, não faz outra coisa senão chamar Deus de mentiroso, é o que o texto diz. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Deus testifica de diversas maneiras. Tem os profetas, tem as Escrituras, tem a água, tem o sangue, ou seja, o batismo, a ceia, a crucificação, tem os crentes que experimentaram a salvação, uma série de testemunho do Espírito Santo. E aí a pessoa que nega todo esse testemunho acerca de Jesus Cristo, porque todas essas coisas apontam para Jesus, Ele é o centro, tudo gira em torno de Jesus, irmão. Negar isso é fazer Deus mentiroso. Isso é uma blasfêmia. Isso é blasfemar contra Deus. E aí eu quero encerrar aqui, que o nosso tempo está acabando, os versículo 11 e 12, assim, e o testemunho é esse, pega a visão, que Deus nos deu a vida eterna. Quantos têm a vida eterna? Digam amém. Aleluia. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Esse texto é poderosíssimo, esses dois versos, 11 e 12, são demais, um poder sobrenatural mesmo. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmão, não tem nada mais claro do que isso. Exato, né? Exato. Ou seja, o testemunho de Deus aqui é que Deus deu o seu Filho, Jesus. Ele deu o seu Filho para que nós tenhamos vida, e vida eterna. Agora, fazendo uma pequena reflexão aqui, uma questão de lógica, né? Uma questão de dedução, se a vida, né? Se a vida está no Filho, se é o Filho que tem a vida, então, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, simples assim é o que diz o versículo 12, é só uma questão de lógica. Quem tem a vida? Jesus. Quem tem a vida eterna então? É quem tem o Filho. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Tudo é uma questão de lógica. Mas, pastor, o que é vida eterna? Para encerrar, o que é vida eterna? Eu vou falar aqui de forma rápida. Se a gente pensar na palavra eterna, né? Na palavra eternidade, só quem é eterno, quem é, irmãos? Deus. O único ser eterno é Deus. Então, essa palavra só se aplicaria plenamente à pessoa de Deus, ou à vida de Deus. E o que Deus está prometendo para nós? Ou melhor, para os que creem? Vida eterna, ou seja, seria o quê? A vida de Deus. Não é para que nós sejamos deuses, tá, irmãos? Sempre eu gosto de fazer essa distinção. Mas teríamos a vida de Deus. Vida eterna é ter a vida de Deus. Ou seja, em termos práticos, em Deus a paz. Sim ou não? Sim,
portanto, vida eterna significa ter paz, e isso aqui, agora, e uma vida posterior, né, pós a morte, na ressurreição, na glória. Se em Deus há paz, portanto, significa que eu tenho paz, equivale que eu estou liberto dos meus medos, dos meus temores, de qualquer experiência frustrante do dia a dia. Eu tenho paz. Em Deus há poder, sim ou não? Sim. Portanto, vida eterna significa derrotar todos os contrários a Deus, todo tipo de frustração, equivale a viver uma vida plena de poder, vitoriosa, acima dos problemas, acima das circunstâncias. Vida eterna. Amém? Em Deus há santidade. Amém? Portanto, vida eterna equivale a uma vida vitoriosa sobre o pecado. Não mais cedendo às tentações, às concupiscências da carne, ou seja lá o que, a inclinação da natureza pecaminosa tentar contra nós. Em Deus há santidade, e vida eterna é uma vida de santidade vitoriosa. Uma vida significa uma vida pura, uma vida armada com defesa contra todo tipo de ataque do mundo, ou do sistema do mundo, que é um sistema que se opõe a Deus, sistema corrupto. Isso é vida eterna, vitoriosa. Deus é amor, amém, irmãos? E em Deus também há amor. Portanto, vida eterna significa que acabou o ódio, acabou o rancor. Esses dias passei por uma experiência, eu fui enganado, irmãos, por uma pessoa. E eu fiquei com tanta raiva que eu queria revidar. E eu podia revidar. Mas eu disse, eu não vou revidar. Mas o conflito foi grande dentro do meu coração. A vontade de fazer algo, tipo, corresponder, e o tempo todo o Espírito Santo dizendo, Jesus faria isso? Jesus faria isso? Jesus faria isso? Eu digo, para! Eu não vou fazer, tudo bem, eu não vou fazer. Espírito, a vida eterna exatamente acabou o rancor, acabou o ódio, acabou a vingança. Em Deus há vida, portanto, vida eterna significa a derrota da morte, irmãos, acabou, irmãos. Ó morte, onde está o teu aguilhão, diz o apóstolo Paulo, né, irmãos? Onde está a morte, a tua vitória? A morte foi tragada pela vitória, a vitória em Cristo Jesus que nos dá a vida eterna. Irmãos, isso é vida eterna, aqui e agora e eternamente. Não é só viver para sempre. Como alguém podia dizer, só viver para sempre pode não ser uma bênção, pode ser uma maldição. O pessoal que assiste aí a trilogia como é aqueles vampirozinhos lá? Crepúsculo. E os caras vivem séculos, mais séculos, e estão enjoados de viver e querem morrer, porque estão cansados de viver. Então, vida eterna não é só viver para sempre, porque viver para sempre pode também não ser uma bênção, ser uma maldição. Estou dando um nó na tua cabeça, né, irmão? Mas é exatamente a ausência do rancor e a presença do amor. É a ausência do medo e a presença realmente da fé, da convicção, da esperança, da paz. É algo realmente que só em Deus podemos ter. É a vida de Deus. Ou você acha que Deus vive numa monotonia, né? Falei certo? Monotonia. Você acha que Deus vive num tédio na eternidade? Não, irmãos. Não tem tédio. Moçada de hoje
quando falta energia, que acaba o 3G, ele já fica tudo, ai meu Deus, não tem internet, estou ansioso, eu não sei o que eu faço, não tenho o que fazer, não tem nada para fazer. Fico tudo entrando em crise, só porque a internet foi embora. Quanto mais já pensou, simplesmente tivesse que viver uma eternidade. Tá maluco um negócio desse, rapaz. Então, vida eterna é uma vida de Deus, irmãos. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Amém? Tenha o filho, creia no filho. Tenha a vida. Fique em paz. Seja vitorioso. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Falar com o nosso Deus. Fale com Deus nesse momento. Fale com Deus nesse momento. Pela fé. Fale com Deus. O irmão Auricélio já iniciou o culto, né? Instigando você a um sobrenatural aqui nesse lugar. E eu quero encerrar no mesmo espírito, né? No mesmo espírito. Fale com Deus. Ele está nesse lugar. E se você tem o Filho, o Espírito Santo está testificando em você nesse momento aí, que Ele está aqui. Senhor meu Deus e Pai, Senhor, graças te damos, ó Deus, graças te damos, por tamanho um testemunho que temos, por todos os lados, diversas formas, ó Deus querido, acerca do teu Filho, especialmente o testemunho do Espírito dentro de nós. A forma como o teu Espírito Santo testifica do teu Filho, da obra do teu Filho nas nossas vidas, que nos dá a paz, uma paz que excede todo o entendimento humano, que nos governa, que nos dá domínio próprio, que nos dá sabedoria, que nos dá alegria. Ó Deus, que nos faz vitoriosos em meio às lutas e adversidades, que nos faz atravessar barreiras. Ó Deus, nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja a nos renovar a nossa fé, renovar o teu poder sobre nós, para que a cada dia, Senhor Deus, nós possamos de glória em glória, ó Deus querido, sairmos sempre vitoriosos e o teu nome sendo exaltado através das nossas vidas. E o teu nome sendo glorificado, Senhor, através dos frutos das nossas vidas. Portanto, Senhor, derrama sobre nós mais do teu Espírito, mais da vida eterna. Ó Deus querido, em nós, faz transbordar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus querido, em favor de cada família que se reúne nesse lugar, de cada pessoa que se reúne nesse lugar. Nós clamamos a tua intervenção, o teu poder, o teu cuidado, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, Senhor. Nós suplicamos, nós intercedemos por cada membro, por cada família que se reúne nesse lugar. Clamamos, ó Deus querido, a bênção do Senhor, o poder do Senhor, a vida do Senhor sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E assim, ó Deus, também no poder do nome de Jesus, nós declaramos a derrota de todo espírito contrário. Nós declaramos a derrota, Senhor, de todos os inimigos que se levantam contra o teu povo. Nós declaramos a frustração dos planos dos inimigos, as ocultas. Nós declaramos, Senhor, a frustração de toda arma forjada contra o teu povo.
Aleluia. Sim, meu Deus querido e amado, derrama sobre nós, derrama sobre o teu povo mais vida, vida com abundância, a vida revelada no Filho. Sim, ó Deus, como diz as Escrituras, queremos experimentar mais e mais este poder, pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, assim nos despede, portanto, em paz, para os nossos lares, debaixo desta bênção, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, o nosso Pai, do poder, da unção do Espírito Santo. Assim seja, meus amados irmãos, sobre a tua vida, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Se você crê, diga amém. Amém. Aleluia. 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 Que Deus nos abençoe. Vamos em